Bom, que prazer estar aqui com vocês. Eu sou Juliana, eu sou uma das lideranças de produto na OmniChat e eu tenho a honra hoje de mediar esse Talk Tech com o tema de integração entre a OmniChat e a Wake. E o nosso objetivo aqui vai ser demonstrar na prática como essa integração funciona e também toda a plataforma da OmniChat. E para isso, ninguém melhor que o nosso convidado especial, Diego Santos, Head de Inovação da Wake. Diego, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Bom, vai ser um prazer dividir o palco com você, Diego. Para a gente começar e quebrar um pouco o gelo, conta um pouquinho rapidamente da sua trajetória e com a Wake, para a gente já engatar aqui depois no tema de integração. Boa, legal. Bom, a Wake faz parte do grupo LWSA, mais conhecido como Local Web. É mais fácil de... Enfim, né? Todo mundo conhece como Local Web. Eu estou no grupo desde 2018. Eu cheguei também como um empreendedor. Eu tinha uma empresa de serviço gerenciado para nuvem pública. A empresa foi adquirida em 2018. Continuei com essa minha ex-empresa até 2020. E depois eu comecei a migrar para e-commerce. Até que saiu a Local Web Enterprise, que virou Wake. E cá estamos. E agora conhecemos como Wake. Agora conhecido como Wake. Excelente, Diego. Obrigada aí pela introdução. E aí, para eu poder mover aqui para minha cadeirinha aqui atrás, para eu começar a mostrar para vocês de fato essa integração na prática, comenta com a gente também como que aconteceu essa nossa parceria entre Omni e Wake, o que de fato motivou a nossa integração. E aí eu vou me deslocar e você seja muito bem-vindo aqui ao sofá. Bem. Posso sentar já? Pode, fica à vontade. Boa. Tô me sentindo num programa de verdade. Você sabe que eu também, eu tenho até agora uma xícara do Jô. Achei fantástico. Eu Obrigada, vou receber Omni. uma bebida também, numa xícara. Alô, produção. Providenciar xícaras para o convidado? Será, Não, é brincadeira, Diego? tá, gente? Bom, vamos lá. O que motivou a gente? A Wake, para deixar mais claro para vocês, é uma empresa de porte grande, tem 700 pessoas na Wake. Nós temos 3 divisões. Primeiro, começando com commerce, tudo que tiver a ver com transacional, dentro do nosso e-commerce, que é 1P, ou pensando em marketplace, pensando em 3P. Nós temos uma outra divisão, que é experience, que tem a ver com o comportamental. E a última, que é creators, que são os influenciadores que ajudam não só a gente aumentar o awareness, mas também fazer conversão de venda. A Wake, como plataforma de e-commerce, ela está cada vez mais posicionada como o garantidor da transação. Seja qual for o canal de venda, seja o horário que for, seja em qualquer circunstância. O mercado está mudando, o consumidor está mudando. Total. Então, por trás da experiência da compra, existe uma mecânica que cada lojista, que cada varejista, cada empreendedor precisa garantir para que aquela compra flua, tanto no caminho feliz como no caminho não feliz. Exato. A Wake está inserida nesse ponto. O que motivou? Até pensando no advento da inteligência artificial, o comportamento das pessoas está mudando. ChatGPT com seus agentes, o OmniChat falando de conversacional, pensando em WhatsApp, que tem uma crescente também, todo mundo tem WhatsApp. É trazer uma nova estratégia, né, de venda. Uma nova estratégia. Então, assim, no final do dia, o que a gente precisa é proporcionar caminhos diferentes que estejam mais próximas do consumidor, sem perder a essência daquilo que a gente precisa garantir, que é a transação, o produto entregue, para que aquela experiência seja o mais fluida e garantida possível. E garantindo, com certeza, altas taxas de conversões, né, Esse é o nosso desafio. Porque no final do dia, o nosso sucesso é fazer o nosso cliente vender mais. Então, trazendo o grande motivador do nosso negócio, dessa parceria, tem a ver com isso. Como eu faço o meu cliente vender mais e melhor? Também não adianta vender mais se você vai ter retorno de compra. Então, como que a gente ajuda ele nesse processo? Excelente. Obrigada também aqui para contar um pouco para a gente da nossa história de parceria. Vamos começar, então, aqui na prática, Bora. Como essa integração funciona. Então, a gente vai começar a demonstrar aqui para vocês a nossa simulação, para que vocês possam entender como que essa integração entre OmniChat e Wake funciona e potencializar cada vez mais conversas que vendem através aqui do WhatsApp. Então, dentro da plataforma da Omni, a gente vai ter toda uma questão aqui de configurações, de integrações, onde a gente tem diversas integrações nativas. E aí a gente vai começar com adicionar a integração. Opa! Nós já temos aqui a seleção, né, de vários e-commerces e vamos começar aqui com a Wake E-commerce.
A gente tem vários campos que são obrigatórios aqui para que, de fato, essa integração possa ocorrer. E eu acho que aqui 2 pontos importantes, né, Diego? Eu acho que a gente tem que levar em consideração o token de integração, o token de storefront, para que realmente a gente comece aqui a fazer todo esse sincronismo, correto? O que é super simples, né? Nosso cliente vai acessar a plataforma, gera o token, coloca na experiência da Omni, está resolvido. Excelente. Então, vamos adicionar. Nesse momento, a gente já tem aqui informando, né, o status da nossa integração. E aí, eu acho que a partir desse momento, a mágica acontece, né, Diego? É isso. E enquanto eu vou aqui caminhando para um outro lugar aqui da nossa plataforma, que a gente vai fazer uma simulação através de uma campanha pontual, aqui de uma campanha do nosso cliente, o Norte Refrigeração. Mas comenta para a gente, a partir deste momento, quando a gente realmente tem a integração ativa, quais são os benefícios de cara para a gente começar a utilizar? Legal. A primeira coisa é que essa integração ela se torna com menos fricção para que quem vai operar não precise se preocupar com a importação de um produto ou a importação de um cliente, para que a integração de fato ela seja fluida. Um grande desafio que existe em tecnologia é quando as integrações são desafiadoras. Então, quando você tira essa fricção e deixa quase que pronto, quase que plug and play, você consegue acelerar muito o processo de inovação e, principalmente, será que isso aqui é para mim? Bom, testa na prática. Isso é muito simples, né? Então, a gente tem fomentado isso com os nossos clientes, convidando eles para que eles possam testar muito rapidamente a solução que está plugada facilmente e que já traz uma série de benefícios que eles não precisariam ter que fazer na mão. Isso é importante. Excelente. E eu acho que um ponto super importante também é o nosso sincronismo online do catálogo, né, Diego? Eu acho que fundamental. Aí, de fato, a gente começa a trazer toda a jornada, a experiência de compra para dentro do canal WhatsApp, e com essa integração da Wake, a mesma experiência ali que o consumidor ele está tendo de catálogo dentro da plataforma da Wake, é esperada que ele tenha dentro também do canal WhatsApp. Então, essa integração ela também traz esse sincronismo online para que a gente possa ter todo o acesso ao catálogo, todo o acesso ao checkout, link de pagamento, opções de frete. Então, aqui, de fato, começa toda a nossa mágica aqui da integração. Então, vamos começar aqui com o modelo de campanha. A ideia é a gente simular o disparo de uma campanha pontual, de uma promoção. E a gente vai passar pela tela de conversa, onde a gente também vai trazer esses benefícios aqui comentados, tá? Então, o primeiro passo para a gente criar isso tudo dentro da plataforma da Omni, nós vamos criar um modelo. Dou o nome desse modelo, vou chamá-lo aqui de promoção verão 26. A gente tem 2 categorias aqui importantes para a gente criar esse modelo, que é o de utilidade, que são aquelas mensagens que a gente, né, recebe de status de pedido, e a gente vai ter um exemplo disso aqui também no final. E a outra é a nossa categoria de marketing, onde a gente faz toda a questão do disparo de promoções, possibilidade de carrinho abandonado. Então, a categoria que a gente vai utilizar é o marketing. Nós temos aqui um exemplo de um corpo de mensagem aqui, onde a gente traz a promoção de ar-condicionado. E aqui vocês podem utilizar de acordo com o tom de voz de cada marca, né? Colocando aqui o desconto, se a gente quer realmente trazer esse engajamento ainda maior para o consumidor. O próximo passo, adicionar botões, né? Eu acho que no WhatsApp, botão funciona total muito, né, Diego? Eu acho que cada vez mais a gente só está clicando de fato nas mensagens, né? É isso que traz a experiência, né? Tira aquela fricção, facilita a vida do consumidor. Exato. E aqui a gente só vai trazer um exemplo bem rápido, de resposta rápida, saiba mais, mas a gente tem diversas opções aqui dos tipos de botão que a gente pode colocar dentro da plataforma. E reparem que aqui ao lado a gente começa a ter a prévia da mensagem, né? Então, a partir do momento que eu vou criando ali todo o template da campanha que eu quero disparar, eu trago também a prévia para que quem está ali pilotando a plataforma já possa olhar. E envio, modelo criado. A gente tem todo o sincronismo automático com a meta. Então, esse template ele vai para a meta para que ela possa aprovar. Ela faz um check entre, deixa eu dar uma olhada se o corpo da mensagem realmente é promoção e você está com a categoria certa. Isso acontece de forma online automaticamente. Ela devolve o status, então aprovado, ou se está em análise que ainda tem ali algum ponto que eles estão fazendo essa análise automática, ou se tem algum erro, precisa refazer o template. A partir desse momento eu vou criar a campanha.
E aqui tem um detalhe, né? Eu acho que a gente vai trazer aqui para vocês a opção de usar uma audiência. E aí, Diego, quer comentar um pouco só para a gente o contexto de audiência? Claro. Eu acho que dentro do e-commerce a gente tem algumas, né, que a gente consegue extrair. Claro. Assim, eu acho que o grande ponto da audiência é que se você deixar ela ampla demais, você também diminui essa taxa de conversão e muitas vezes você também aumenta o seu custo de forma desproporcional em relação ao WhatsApp e à sua comunicação. Além de, eu sou um daqueles que se eu receber uma comunicação que não faz sentido para mim, pode ser até que eu bloqueie. Se bloquear, vai ficar mais difícil depois para se comunicar comigo como consumidor, né? Então, aqui, o que eu acho legal na tela de audiências é que a gente consegue ser muito assertivo e fazer o recorte ideal para aquela mensagem, para aquela campanha. Então, isso eu achei muito legal. Exato, obrigada. Eu acho que esse ponto da audiência é super importante, gente, né? A gente não quer cliente aqui bloqueando as nossas marcas. Não, a gente quer cada vez mais engajamento aqui. Então, acho que a audiência é sim uma funcionalidade, um artifício para que a gente seja mais assertivo e traga taxa de conversão, com certeza. E aqui é um exemplo via CSV, onde a gente está subindo uma audiência, mas dentro da plataforma da Omni é possível fazer de 3 formas. Para esse exemplo, a gente extraiu uma planilha e estamos subindo na plataforma. Eu continuo, a partir desse momento ele vai subindo essa audiência e eu sou notificada que a audiência está criada. E aí eu consigo, de fato, criar a minha campanha. Para esse exemplo que a gente vai utilizar, vai ser do cliente Norte Refrigeração. Novamente é uma campanha pontual, é uma campanha de disparo de promoção. Vou criar ela do zero. Vou dar um nome, eu busco lá a audiência de fato que eu quero impactar através aqui dessa campanha, o modelo de mensagem que eu criei previamente, então a gente já passou pela integração, pelo modelo de mensagem, pela criação de audiência, para a gente finalizar de fato a construção de toda a campanha. Aqui é importante, né? Imaginem que vocês, os clientes, os consumidores de vocês, estão ali em alguma negociação com o vendedor dentro do WhatsApp e ele está ali num atendimento. Se essa campanha chegar, será que realmente é para aquele consumidor que deveria chegar? Então aqui a plataforma ela traz essa possibilidade de não interromper o atendimento, ele vai continuar normalmente na sua negociação, ou de fato ele vai enviar. Não, eu também quero impactar esse consumidor, então envie de qualquer maneira. Mas é um cuidado que a gente sempre coloca para as marcas, para que você não quebre ali alguma negociação, né, para esse consumidor final. E aqui eu acho que o Diego trouxe o ponto, né, da IA já no conversacional. Então, através da campanha, a gente pode ter a opção aqui de direcionar os atendimentos para o nosso IS, que é o nosso agente de IA, que ele vai fazer todo o atendimento, ou a gente pode utilizar aqui a transferência de um fluxo de padrão de atendimento e também alguma regra existente. Então, isso é tudo configurável dentro da plataforma da Omni para que realmente aquela campanha, quando o cliente quiser falar com a marca, ele caia no atendimento corretamente, não quebre essa experiência, que traga essa jornada mais fluida. E aqui eu vou passar rapidamente, é um agendamento, então você tem toda a possibilidade de agendar esse disparo. E a partir do momento que eu vou dar um salvar, a campanha começa a ser disparada. E aí a gente chega num ponto que eu acho que é o mais importante aqui da nossa integração, para a gente poder entender aqui aonde a gente se conecta também entre plataformas. Dentro daqui da Omni, a gente tem a tela de conversas, onde o vendedor ele vai assumir, né, ele vai pilotar aqui essa tela e a gente começa a ter a conversa com o nosso consumidor. Nesse momento, a gente traz aqui todo o histórico, né? Então, a campanha, a mensagem da campanha que ele foi impactado, o cliente aqui respondendo, gostei desse modelo, dessa promoção, eu quero este ar-condicionado especificamente, e aí o vendedor, ele responde, olá, conseguimos sim, vou fechar o pedido para você. Então, acho que neste momento, que é onde eu queria chegar, né? Quando a gente tem aqui criar um pedido, é que entra o benefício que o Diego comentou. Exato. E aí, Diego, reforça para a gente aqui essa integração dos pedidos. Legal. Aqui, eu acho que de tudo que você mostrou, que todos os pontos são importantes para a fluidez acontecer.
Mas a chave está exatamente na hora da criação do pedido. Porque é que a gente precisa do produto, a gente precisa do cliente, precisa do checkout, do pagamento. Só que isso tem que ser uma única estrutura para aquele cliente. Então ele pode vender no site, mas pode vender na loja física e pode vender aqui também. E a estrutura tecnológica, a base é a mesma. É aí que entra a Wake com a integração com a Omni. Exato. E aí, só seguindo aqui para vocês, então, a partir do momento que eu tenho o pedido criado, qual que é o próximo passo? A gente quer receber o pagamento, Claro. né? A gente quer mandar um link de pagamento aqui para o nosso consumidor. Dentro da plataforma, também o vendedor ele vai solicitar o pagamento. E aí que, de novo, né, a gente está acessando a Wake, trazendo todas as informações aqui de preço, de frete, para que esse vendedor ele tenha assim, o mínimo possível, né, de ações para fazer. É, de fato, a gente trazer produtividade para o vendedor e rapidez. Porque eu estou simulando um único atendimento. Imagina fazer vários, dezenas, centenas. Né? Então ele tem aqui que realmente ter essa gestão e aumentar a produtividade para ele, né? E aí ele manda aqui o link, todo o resumo, o cliente já realiza o pagamento, porque através aqui do link vocês conseguem mandar também toda a questão aqui do link do checkout e o pagamento feito. Mas aqui eu queria de novo reforçar, acho que o benefício do checkout integrado. E aqui, Diego, traz para a gente um pouco as questões de qual é essa facilidade para o vendedor. Eu falei um pouco de aumentar a produtividade, mas eu acho que a gente tem alguns outros benefícios também para o vendedor quando ele já encaminha aqui esse link do checkout integrado. Existem várias. Eu vou tentar destacar só o que eu acho que são mais importantes na perspectiva do vendedor, né? O vendedor ele não precisa se preocupar se ele tem um produto, qual é o produto. Ele não precisa se preocupar em que região que ele está, de onde ele veio, o cliente, o consumidor. Ele não precisa se preocupar como é que ele vai gerar, que ele colocar num carrinho para pegar um link, copiar, colar para aquele cliente. É muito desafiador. O que no final melhora a experiência para todo mundo e tira até a chance do erro. O erro humano. Porque não é fácil fazer esse processo como todo para ok, mas para dezenas ou centenas e a todo momento surgindo fica muito difícil. Então, essa integração aqui é o que aumenta a tua taxa de conversão, taxa de atividade e principalmente a experiência do cliente. Porque no final, a gente fala sobre fidelização, e isso aqui é o primeiro passo para que você crie fidelização e engajamento com o seu cliente. Porque no final estamos falando sobre NPS. NPS começa no primeiro passo. No primeiro passo, na primeira experiência, não tem jeito, né? E o vendedor talvez vai ser o primeiro contato, né, do consumidor com a marca, de fato. Ele é o teu front com o teu cliente, com o teu consumidor. Então, se ele tiver isso aqui, ele conseguir interagir, transmitindo a cultura da empresa, transmitindo a facilidade, e ele tiver uma boa experiência de compra, na cabeça dele vai ser, bom, vou ter uma experiência boa de entrega e vou ter uma experiência boa de pós-venda. E isso é legal. E aqui também eu acho que tem um ponto, né? Eu acho só contribuindo aqui com o Diego, quando a gente traz essa integração do checkout que você trouxe. Poxa, imagina ele ter que ir lá, criar o pedido, gerar o link de pagamento. E se o valor estiver diferente? Né? Eu acho que esse também é um risco para toda a experiência, né, do vendedor com a marca e também com o cliente. Então, a partir do momento que se tem essa integração, a gente está eliminando esse risco. Exato. Né? Ele está tendo acesso diretamente ali no pricing do e-commerce. Né? Esse é um dos maiores desafios. Quando você pensa em colocar o CEP do cliente, o preço pode mudar por região, pode mudar por segmento, por categoria de produto ou pelo próprio produto. Às vezes até pelo cliente. Aquele cliente tem um preço diferente dos demais. Então, você deixar isso aqui cada vez mais fluido faz toda a diferença. Excelente. Bom, vou seguindo aqui na nossa demonstração. Aqui o vendedor ele faz um fechamento, né? Então, ele tem todo aqui embaixo um local onde ele consegue conversar com o consumidor. A gente também tem aqui embaixo uma opção do Copilot, mas esse eu vou deixar aqui como spoiler. A gente tem demonstrações ali do Copilot, que é eu diria que ele é o parceiro da pessoa de vendas. Então, ele pode ajudar aqui a escrever melhores textos, as melhores respostas. Mas aí eu convido vocês também a olharem ali a demonstração com o nosso time ali fora no stand. E aí, a partir do momento, então, que eu coloco um texto aqui como vendedor, eu vou enviar. E, olha, encerrei meu pedido, super rápido, simples, né? Vou fechar a minha compra porque
eu, como vendedor dentro da plataforma, eu preciso garantir o quê? A minha comissão de vendas? Com certeza. Então, pode ser que a gente aqui tenha uns motivos e pode ser que vocês, clientes, tenham aqui uma forma de atribuição. Então, a gente precisa colocar aqui o motivo desse atendimento, venda realizada. Eu fecho o meu atendimento porque, de fato, eu garanti o meu objetivo, que foi desde o início da campanha até o fechamento do pedido. Então, eu gosto de falar que é, de fato, do oi até o pagamento final aqui do pedido dentro do WhatsApp. E garantindo toda essa jornada aqui de experiência. Quer complementar com algum ponto, Diego? Eu acho que você já trouxe o centro. Simples, fluido, fácil, como tem que ser para todo mundo. A tecnologia a serviço do ser humano, sem complexidade da tecnologia. Exato, trazendo produtividade. E aí, só para a gente encerrar mais um dos benefícios que eu acho que essa integração nos permite, dentro também ainda da plataforma, o cliente ele foi impactado com uma mensagem adicional de status do pedido, né? Então, a partir do momento que você tem toda a compra ali, você entra na régua da notificação do status do pedido. Isso a gente tem dentro da plataforma do e-commerce e a gente traz também dentro aqui da plataforma da Omni. Diego, comenta um pouco aqui para a gente sobre... Eu acho que aqui tem um ponto super interessante na régua do status de pedido, né? Todo consumidor que acaba de fazer o pagamento, qual que é o próximo passo, né? A ansiedade dele, né? Quando é que vai chegar? Isso é interessante porque, se você olha na perspectiva de atendimento, uma das coisas que faz aumentar o custo de um varejista que já trabalha com margens mais apertadas, em virtude de algumas variáveis, quando você traz essa informação adiantada, com precisão, você reduz a necessidade do atendimento de uma pessoa lá no PA, lá na central de atendimento. Além de você melhorar a experiência dele, você também está reduzindo o custo. Então, quando você olha para essa perspectiva, que é um dos pontos do desafio de escalar um negócio, você acabou de resolver uma parte super importante. Além de você conseguir oferecer uma experiência mais interessante, mais legal. E se mudar o status, você pode também atualizar aquela informação. Então, traz muita fluidez para o processo. Boa, excelente. Então, acho que aqui é um ponto importantíssimo, né? Temos também toda a notificação dos status de pedido, conforme vai alterando o status. O consumidor ele também vai recebendo ali essa notificação, que então ele entra nessa régua aqui de notificação do status de pedido. E tem as possibilidades também de uma recuperação de Pix, né? Recuperação aqui do pagamento, que eu acho que isso também é um ponto importante antes dele entrar no status, mas a Omni também ela consegue entrar nessa questão aqui também dessas notificações. Mas o status de pedido, eu como consumidora final, não só o pago aqui, né, mas eu quero ver o quê? Em trânsito, chegando quase na sua casa, Juliana. Eu acho que isso... Ansiosa, né? Exatamente. Eu acho que é a mesma sensação da compra no e-commerce a gente vai ter dentro daqui da compra do WhatsApp também. Então, esse aqui a gente tem todo o nosso fechamento, né, do que é possível a gente fazer aqui na integração entre o Wake e o OmniChat. E aí eu acho que para a gente, indo já para o nosso encerramento, antes da gente abrir aqui as perguntas para a nossa audiência, bom, quem aqui já é cliente Wake? Ah, bom, tem alguns clientes. Bom. Boa. E aí, Diego, se eles não utilizam essa integração entre o OmniChat e o Wake, qual conselho você daria? Qual que de fato venham, né, fazer parte aqui dessa integração para realmente vocês abrirem mais um canal de vendas através do WhatsApp? Mensagem, eu acho que mais importante é o mercado, o consumidor está mudando, né? E a gente como consumidor está buscando novas formas de interagir e não podemos dizer que hoje o WhatsApp está na mão de todo mundo, né? Então a gente não faz nada além de usar o WhatsApp. A primeira coisa que a gente faz normalmente é abrir o WhatsApp. Então, se eu tenho essa interação mais facilitada, eu tenho uma integração muito fluida com a minha plataforma, por que não utilizar mais um canal que está na mão, a um dedo de distância do meu consumidor? Então, nesse sentido, o convite está principalmente em testar. Porque a gente não sabe o que vai funcionar bem para o nosso consumidor, mas a gente pode testar e ver até o feedback e melhorando qual é o caminho. O primeiro passo é faz o teste.
e pega um grupo de clientes, pega 10, audiência pequena, 100 clientes, né? Pequeno, testa, vê o que funcionou, ajusta, aumenta a audiência, pede feedback. O cliente, o consumidor, ele gosta de participar desse processo de inovação. Isso aqui não deixa de ser inovação. Excelente. E é o que eu acredito, que cada vez mais a loja, o storefront, o www de uma loja, ele vai se tornar menos relevante. Ainda mais com o advento das tecnologias de IA, do conversacional. Esse é um passo super importante para que a gente possa ter mais proximidade com o nosso consumidor e o principal, ter engajamento com ele, porque a gente está falando da venda, mas tem muito mais ao redor da venda que a gente pode interagir com ele direto no canal onde ele está. Então, meu convite é esse, testar. Excelente, testar. Eu acho que não só através de campanha, mas também colocando ali, de fato, um vendedor, né? Porque a gente também tem a possibilidade de trazer ali esse botão do WhatsApp dentro do e-commerce dos nossos clientes. Então, a conversa também pode ser iniciada ali mesmo no e-commerce. Então, é adicionando, de fato, ali mais um canal de comunicação e trazendo, acho que, essa abertura para que vocês gerem cada vez mais conversões. E aí eu acho que só um número importante, aí eu vou já me mover aqui para frente do palco junto com o Diego. Eu acho que a gente tem aqui taxas de conversões no e-commerce, né, Diego? Eu acho que, se não me falha a memória, entre 1% a 2%, por aí. Raridade 3%, por aí, né? Sim. E quando a gente faz um recorte para o chat e-commerce, a gente está falando de 10% a 20%. Então, acho que é realmente explorar novas possibilidades da gente fazer vendas através aqui do WhatsApp e gerando cada vez mais conversas que vendem. Então, acho que esse foi a nossa demonstração na prática, né, do que a gente é capaz aqui de fazer entre as integrações de toda a plataforma da Wake com a plataforma da OmniChat. E vamos abrir para perguntas? Vamos, posso fazer só mais um comentário? Com certeza, do que você fica trouxe? à vontade. Hoje em dia, aqui o pessoal tem marketing, mas só para eu pegar o perfil aqui, é mais marketing, produto, marketing. Está cada vez mais caro adquirir o cliente. O clique do Google, o posicionamento de SEO, o chat GPT chegando e a gente tendo que se posicionar nele também. Uma vez que ele está adquirido, a gente tem que aproveitar ele da melhor forma possível. Então, eu vejo muito a gente olhando no Analytics, eu tenho 2% que converteu. E os outros 98% que não converteram? Então, se eu tenho a chance de aumentar essa taxa de 2 para 10, é importante a gente aproveitar esse tipo de onda, né? Para a gente reduzir o nosso custo de aquisição do cliente, para que a gente possa continuar investindo mais ainda em inovação. Então, o convite de novo para o testar é porque a gente já tendo a audiência, a gente já tem o potencial cliente. Então, a gente está deixando dinheiro na mesa, não faz sentido. Então, esse é o comentário. Excelente, obrigada, Diego. Perguntas? O carrinho abandonado da Wake também integrado na OmniChat? Não é uma integração no direta, porque são módulos diferentes, mas o conceito, o gatilho que transforma um carrinho abandonado na Wake é similar ao que tem na OmniChat. Então, conceitualmente falando, os carrinhos são o que dispara, o que torna um carrinho abandonado, a pessoa colocar um produto no carrinho e ela não finalizar o processo de compra é muito similar. Os critérios são parecidos. Mas não está integrado com a OmniChat, né? Isso é uma evolução do nosso time de produto com a Wake. Isso já está dentro das nossas iniciativas super mapeadas, mas é realmente essa mecânica. A mecânica não está integrado lá no módulo específico, mas no final os eventos são similares. Eles são também sincronizados. E o produto está evoluindo. Uma integração é justamente um pouco do que a gente está convidando vocês a fazerem. Nós construímos uma integração mais fluida para que ela possa ir evoluindo à medida que aquilo que fizer sentido para o nosso cliente possa pedir para a gente evolui o nosso conector, a nossa integração. Então, essa provavelmente é uma das evoluções importantes a serem feitas. Obrigada pela pergunta. Boa tarde. Claro que vocês demonstraram aí uma venda por IA. Se eu sou um cliente que eu não gosto de fazer uma compra por IA, eu consigo aí ser encaminhado por um vendedor, um inside sales, alguma coisa? E a segunda pergunta, se tem a integração com o Salesforce, com o CRM, por exemplo. Sim. Aqui a simulação que a gente demonstrou foi com atendimento humano.
você tem a possibilidade também de fazer o atendimento com IA. Então, a plataforma está preparada para fazer a transferência tanto para o humano como para uma inteligência, ou você utiliza os seus vendedores, ou você pode utilizar uma inteligência artificial, que é o WIS, que é o nosso vendedor autônomo. E nós temos, sim, integração com o Salesforce para fazer toda essa questão aqui do disparo de campanhas. Obrigado. Imagina, obrigada a E nós. só complementar a pergunta dele, eu acho que a gente também poderia pensar no híbrido entre as duas coisas, porque em algum momento você tem que ter a automação acontecendo pela IA, que ela consegue cobrir já uma boa parte do processo, e você pode ter interação com o humano também para que ele possa finalizar, ou ele possa dar continuidade, ou até o inverso. Então eu acho legal essa combinação cada vez mais, tendo o humano no meio do processo, mas usando a IA. E existe um complemento interessante que na mão do vendedor, hoje, que eu vejo prático eu estou fazendo um atendimento, vou fazer alguma coisa, eu abro o ChatGPT, aí vou lá, faço alguma coisa e volto para uma ferramenta onde eu falo trabalho. Aqui eu tenho essa integração feita, então eu tenho um copiloto para o vendedor para que ele possa se apoiar sem precisar sair da ferramenta. Isso do ponto de vista de produtividade e assertividade também é incrível. Oi. Alguém mais? Boa tarde. Boa tarde. A Omnichat, ela tem uma estrutura ali de atendimento por funil, onde eu consiga um CRM, né, integrado à plataforma, porque nosso negócio, ele tem uma venda que ela é muito duradoura. Geralmente, meu cliente demora 30, 40 dias para efetivar a compra. O ciclo de vida é bem longo, né, de venda. E aí, para melhor organização e gerenciamento desse cliente, eu busco uma solução que possibilite eu categorizar ele de acordo com a etapa de compra que ele tiver. A gente tem aqui possibilidade de você criar algumas etiquetas. Talvez não seja propriamente o seu funil de vendas, mas a gente precisa entender como que é esse seu funil de vendas para que a gente possa utilizar as funcionalidades que a gente tem. Mas aqui você consegue ver o tempo do lead, então tem ali no atendimento do vendedor, esse lead está parado há 30 dias, há 25 dias, então você consegue olhar para este, eu diria, timeline, né, e talvez até o próprio termômetro do lead ali, mas a gente precisa entender o seu funil de venda para fazer o recorte para dentro da plataforma. A gente tem essa funcionalidade das etiquetas, que aí você poderia estar usando também para fazer adaptação. Mas aí eu convido, se você puder também a gente conversar com algum especialista ali fora, eu acho que a gente pode tirar essas dúvidas melhor. Boa tarde. São duas perguntas. Não estamos te ouvindo. Boa tarde. Boa tarde. Tenho duas perguntas. Primeiro, a compra que ela é feita dentro do chat, ela entra como no ERP e na Wake, por exemplo, como se fosse uma compra do site, da mesma forma, mesma estrutura? Esse é o ponto. Quando eu falo onde a Wake atua, o pedido que é feito aqui, ele está sendo feito lá na Wake. E a Wake está integrado com o teu ERP. Então você tem um único back-end de integração e você coloca mais uma experiência de compra na ponta para facilitar essa comunicação com o teu consumidor, mas o teu processo, as tuas integrações são as mesmas. Maravilha. E dentro da plataforma, só para contribuir, você também tem todo o dashboard de campanhas, onde você tem todos esses resultados das campanhas e possibilidade de um relatório de vendas, onde a gente traz ali o pedido para a gente relacionar com a Wake, porque isso também é um ponto que os clientes sempre falam, né? Eu entendo todo o dashboard de resultado, mas como que eu relaciono, né? Eu quero realmente entender que aquela campanha, aquele disparo, aquela conversão gerou qual pedido. Então isso também é possível dentro da plataforma e a gente faz essa integração, né, de mão dupla aqui para a gente trazer a conversão para vocês. Segunda pergunta? E a segunda pergunta seria, eu consigo usar o Omnichat como um saque também? Hoje nós temos clientes que já usam a plataforma como saque. A gente está passando por uma evolução para a gente também trazer os agentes de inteligência artificial para o after sale. Então tem clientes que já usam para realmente responder todas as dúvidas, né? Para falar sobre problemas de ticket, de status de pedido, e a gente vem então com essa evolução para que realmente a gente traga essa inovação para o pós-venda, que eu acho que é um lugar onde realmente a gente precisa explorar mais, né, toda a inteligência artificial.
Inclusive usando o pós-venda, fidelização, a recompra, como mais uma possibilidade de você vender algo que faça sentido para aquele cliente, já que ele já foi adquirido, e você continuar o processo de comunicação com ele. Vou me arriscar aqui num ponto que aí deixa para os universitários depois, né? Mas o ponto é assim, pense que você tem uma plataforma, duas plataformas, uma conversacional super poderosa, a outra transacional super poderosa, e você pode trazer ideias de não foi pensado em fazer tal coisa, mas de repente no exercício você implementa aquilo, faz funcionar e pode virar parte do processo de evolução do produto. Obrigada. Boa. Gente, eu quero agradecer. Nós vamos aqui para o fechamento, então. Super obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Diego, foi um prazer de novo dividir o palco aqui com você. Foi ótimo. Para a gente bater, né, esse bate-papo aqui, trazendo toda a integração entre as duas plataformas. Uma mensagem final para a audiência, para a gente fechar? Minha mensagem final para vocês é: a gente precisa acompanhar a evolução do consumidor. Nós mesmos aqui, né, somos consumidores. Essa é uma das formas que eu tenho visto de forma muito enfática no mercado para a gente trazer cada vez mais essa experiência natural, linguagem natural, integrada com essa plataforma para que a tecnologia nem apareça. A gente não quer aparecer. A gente só quer deixar as coisas fluidas. Então, o convite final é: se arrisquem, testem um pouco e eu acho que vocês vão ter muito sucesso com isso. Excelente. Obrigada pela parceria. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso talk show. E os nossos especialistas estão ali fora no nosso stand. Vai ser um prazer recebê-los para tirar as dúvidas, para entender um pouquinho melhor. E eu convido vocês para verem demonstrações do Copilot, do próprio WIS, que é o nosso agente de IA. Então, obrigada e que venham para os próximos também. Obrigada, Diego. Obrigado a vocês. Obrigadão.